Oi, pessoal. Deixa eu sentar aqui. Pessoal, eu estou aqui no trabalho. Hoje é sábado, viu? Eu trabalho até 1h da tarde. Então, eu resolvi aqui conversar um pouquinho com vocês. Esse vídeo tá inteirando o terceiro vídeo aqui do canal. Eu quis conversar aqui novamente com vocês, falando sobre 3 coisas que eu deixei de fazer. Eu estou deixando, gente, porque é uma coisa que eu tive que decidir no meu coração de não fazer, porque se eu continuasse, eu ia ter muita dificuldade para poder guardar minha reserva. Eu gravei um primeiro vídeo, né, mostrei para vocês a quantidade de dinheiro que eu comecei na minha reserva, e realmente tá lá, gente, é R$300 e nada mais. Até hoje não coloquei mais nada. Mas estou a caminho para colocar mais. Eu estou aqui, nossa, quebrando a cabeça o que eu vou fazer para colocar. Porque virou, assim, um alvo para mim. Sabe, assim, quando você foca só naquilo. Então, e para mim focar só nisso, eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu fazia antes. Porque senão, fica muito difícil para mim. Primeiro, eu quero aumentar, em vez de ser 300, me colocar um pouquinho mais. Aí eu vou falar aqui pra vocês o que eu abri mão de fazer, que acho que toda mulher gosta, né, gente, de fazer as unhas, né? Então, gente, tô até com vergonha de mostrar minhas unhas aqui pra vocês. Mas eu não fico com unha suja, minhas unhas são bem cortadinhas e limpas. Mas o que eu tive que abrir mão? Isso sou eu, pessoal, porque se eu continuasse assim, por exemplo, eu não ia conseguir, gente, porque eu tenho metas. Então, não me julguem, tá bom? Eu deixei de fazer as unhas. Eu usava, pessoal, a unha, aquelas unhas de gel. E todo mês eu fazia o retoque dessas unhas. E todo mês eu deixava R$110. Isso esse ano, tá? Porque o ano que vem a moça já disse que vai aumentar, né, gente? Todo o início de ano as coisas aumentam, né? Porque o salário aumentou, então, consequentemente, as pessoas também aumentam o seu trabalho. E eu não julgo ninguém por causa disso, faz parte, né? Porque são uma forma dessas pessoas também sobreviver, fazer as unhas, né, de outras pessoas. Então, isso sou eu que eu tive, gente, que abrir mão. Eu trabalho no comércio, então a imagem ela é muito importante, né, gente? As pessoas se preocupam muito com a imagem, né? E a vaidade também, né, de nós mulheres e tudo mais. Porém, eu sentei, eu fiquei pensando um tempão, o que eu poderia fazer para abrir mão, para mim poder ainda conseguir juntar esse dinheiro para minha reserva. Aí eu tive que deixar. A primeira coisa foi deixar de pagar os R$110 todo mês, gente, porque as minhas unhas, ó, elas são as unhas, estão limpinhas, umas unhas bonitas, gente, de gel, uma coisa mais linda, 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 linda. Então todo mês que eu ia, eu escolhi uma cor de esmalte, escolhi uma esmaltação de cores diferentes, então ficava com aquelas unhas mais maravilhosas. O pessoal amava, né, as pessoas entravam aqui e falavam, ai, que unhas lindas e tal, só que daí eu tive que abrir mão das minhas unhas de gel. Tirei, não vou usar por um bom período de tempo, até eu formar o meu 5.000. E daí, quando eu formar meus 5.000, gente, eu tenho outro alvo para crescer mais. Possivelmente, eu não voltarei a usar as unhas de gel, porque, na verdade, se a gente for parar para pensar, é um aluguel, gente. É um pequeno aluguel que a gente paga. Porque todo mês. Porque se você não fizer a manutenção das unhas, gente, fica horrível. As unhas crescem, então fica aquela coisa mais feia. Fica aquela parte branca aqui em cima, aqui, ó, que cresceu as unhas. Então fica um aspecto muito, muito feio. Então, essa parte aí das unhas eu deixei. Então, é uma coisa que eu deixei de lado. R$110. Vou até escrever aqui, ó. R$110 que eu poupei, que já é pra mim, nossa, eu dou pulo de alegria. A outra coisa, gente, que eu comentei até no vídeo passado, é que... Deixa eu fechar aqui que tá dando claridade aqui no vídeo. Deixa eu ver, melhorou. A outra coisa, gente, é que todas as vezes que eu ia fazer supermercado, aqui em casa eu vou pro supermercado de 15 em 15 dias, que eu não consigo comprar aquela compra e durar.
Aqui na minha casa são 4 pessoas, gente. Então aqui as pessoas aqui se alimentam, tomam café da manhã, tomam café da tarde, etc e tal, né? Então, de 15 em 15 dias eu estou no supermercado. E todas as vezes que eu vou no supermercado, na época, né, antes de eu fazer um mês atrás, gente. Não é época, é um mês atrás. Então, todas as vezes que eu ia no supermercado, gente, na seção... Tem a seção de plantas. Aí, sempre, gente, não parece assim, sabe? A primeira, na entrada. Pelo menos aqui, eu vou aqui no Marte Minas. Então, aqui na minha cidade, Marte Minas, na entrada dele, tem ali a florestinha maravilhosa. Eu amo plantas, então é algo assim muito difícil a gente controlar. Porém, a segunda coisa que eu deixei de comprar, gente, eu passo nessa sessão assim, ó. Eu entro no supermercado assim, não olho. A minha filha fala assim, mãe, olha a plantinha, mãe, olha a rosinha. Aí eu falo, não, minha filha, vambora. Aí eu passo e não olho pra essas plantas, gente, porque é uma tentação pra quem gosta. É a mesma coisa assim de uma pessoa que gosta muito de usar maquiagem, passa em frente a uma loja de maquiagem, ela tem que entrar. Ela tem que entrar, sai de lá pelo menos com batom. Então, é eu com plantas, né? Mas aí eu deixei, a segunda coisa que eu deixei de comprar, gente, gente do céu, eu comprava. Eu vi aquela samambaia linda. Eu tenho aqui em casa samambaia, né? Eu comprava samambaia, às vezes custava ali, gente, R$ 35 a samambaia. Eu comprava aquelas menorzinhas, eu comprava aquelas cheias de florzinha já, como que chama? Aí tem um nome, gente, eu comprei várias numa época aí, de várias as cores, calanchoe, acho que é calanchoe que chama, calanchoe, não sei, gente, é essa plantinha linda que já vem com flores, sabe? Tem de várias cores. Então eu comprava também. Então, pessoal, é a segunda coisa que eu deixei de comprar. Porque todas as vezes, gente, todas as vezes eu comprava. Aqui na minha casa era para ser uma floresta, era para mim ter aqui uma floricultura. Por quê? Todas as vezes, e isso foi desde sempre. Desde sempre, é de família, minha mãe também é assim. Então, a segunda coisa, né? A terceira coisa também é aquelas chamadas voltinhas que a gente gosta de dar no centro da cidade, para ir em lojas de utensílios domésticos. Aqui na minha cidade tem uma loja que antigamente ela era uma loja de R$ 1,99. E, gente, essa loja, meu Deus, eu já deixei muito dinheiro nessa loja, mas muito dinheiro. Às vezes, no dia de pagamento, eu recebia meu pagamento. Quando antigamente a gente ainda recebia, eu ia pro centro receber nas casas lotéricas, enfim, né? Hoje em dia tem as transferências, né? Então não precisa mais desse tipo de receber, né? Não precisa de ir nesses lugares para receber. Gente, quando eu recebia, meu Deus, ó, eu passava nas lojas de R$ 1,99, que era uma do lado da outra. Meu Deus, eu saí de lá com a sacolada lotada de coisa de cozinha, tapetinho, colheres, pratinhos, copinhos, gente, um monte de vasilhinha de plástico. É que a nossa dona de casa, a gente gosta muito dessas coisas. Eu vou dizer pra vocês que eu deixei de não gostar, não, gente. Eu não deixei de não gostar. Eu gosto, porém, eu estou fazendo esse esforço grande pra mim atingir o meu alvo, né? Mas não quer dizer que eu não gosto dessas coisas, não, gente. Não quer dizer que eu não gosto de fazer minhas unhas, não quer dizer que eu não gosto de ir nas lojas. Eu amo essas coisas, só que é uma decisão que eu tomei. E eu acho assim, para as pessoas conseguirem guardar o seu dinheiro, elas têm que partir delas, do interior delas. Então, partiu do meu interior, não entrar mais nesses lugares, não comprar mais. É difícil, mas quando a gente tem um alvo, a gente quer alcançar, correto? Então, essa daí também eu falei das unhas primeiro, as flores, né? E agora as lojas. E aí, pessoal, eu entrava nessas lojas, comprava muitas coisas. Depois eu ia nas lojas que vendia roupa de cama, comprava edredom, comprava lençol, toalhas de banho, gente, tudo que vocês imaginam. Suplá, gente, eu entrava naquelas lojas, eu comprava aqui vários suplazinhos, bonitinho, né, pra fazer a mesinha posta, que eu acho muito lindo, né, muito lindo mesmo. Mas assim, pessoal, eu penso assim, sabe, igual, por exemplo, às vezes eu comprava sem necessidade, por exemplo, de toalha de banho.
Se a gente já tem, para que a gente investir novamente, comprar de novo? Por exemplo, Suplá. Eu já tenho Suplá. Por que que eu olhei lá, por exemplo, eu tenho uns 4, digamos assim, 4 de cores diferentes. Aí eu vejo um verde, eu falo, ah, eu não tenho verde. Aí depois eu vejo um rosa, ah, eu não tenho rosa. Gente, então assim, para quem tem o objetivo de guardar dinheiro, essas coisas, a gente tem que abolir isso da nossa vida, né? Então foi o que eu fiz. Tô novinha ainda nessa caminhada, bem novinha nessa caminhada, tem um mês que eu tô nessa caminhada. Eu espero, assim, alcançar o meu objetivo. E agora também, pessoal, todas as vezes que eu vou ao supermercado, tô criando esse hábito. Todas as vezes que eu vou ao supermercado, eu já, anoto tudo. Eu quero entender, gente, quanto que eu gasto no supermercado. Eu quero entender para onde a quantidade de dinheiro que eu tô gastando. Quanto que eu gasto por mês? Vocês entenderam? Então, eu tô também fazendo essa avaliação aqui na minha casa. Porque eu que administro a casa, como dona de casa, né? Eu administro a casa. Então, aqui em casa, gente, o meu esposo, ele só recebe, fala que o dinheiro tá na conta, e aí eu que movimento as coisas domésticas, que é eu que pago a água. Eu gosto dessa administração. Eu amo essa administração. Então eu sei tudo ali, ó. Quanto que a água veio, quanto a conta da internet veio, a conta do telefone, tudo eu sei, gente. Tudo eu sei. Seguro do carro, tudo, 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 tudo. Então eu tenho esse controle. Então eu resolvi. Comprei um caderninho, vai ser até assunto para outro vídeo, tá bom? Comprei um caderninho e ali eu estou anotando tudo, porque eu quero perceber e entender quantos que a gente, para onde que vai o nosso dinheiro, na verdade, né? Bom, eu não vou sair aqui dessa linha de raciocínio, então é isso, pessoal. Foram essas 3 coisas que já tem um mês que eu não movimento, né? Já tem um mês que eu não faço as unhas, tirei tudo. Aí a moça que faz as unhas falou: menina, por que você vai deixar de fazer? Fica tão lindo. Aí eu falei com ela do meu propósito, ela entendeu, né? Ela achou muito interessante, mas é ruim pra ela, né, gente? Porque a pessoa, ela espera trabalhar e tudo, né? Mas assim, quando eu estiver podendo, quando eu já tiver lá atingido os meus objetivos, talvez eu volte a fazer, mas por enquanto eu estou nessa caminhada aí. Pessoal, então foram essas 3 coisas que eu deixei de fazer para poder juntar mais 300 para poder fazer o meu depósito. Então, graças a Deus, eu já tenho um mês. Então, eu já consegui juntar R$ 110, que é lá que eu fazia as unhas, né? E fui no supermercado já deixei de trazer planta, já deixei de ir nas lojas. Então, pessoal, fez um barulho ali, eu fui olhar, eu tô olhando aqui, me assustou. Então, pessoal, é esse o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse assunto, positivo o vídeo, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho aí para vocês receberem notificação. E amanhã eu volto para conversar um pouquinho mais aqui com vocês aqui no canal, gente. Sou novinha no canal, no momento eu sei que não tem ninguém assistindo, né? Mas, aliás, ninguém não, já teve uma pessoa que já fez um comentário, eu gostei muito. Ela comentou, ela disse assim que a primeira reserva emergencial dela foi o 13º. Que menina inteligente, parabéns, dei até o parabéns lá pra ela, né? Então é isso, gente, ó. Volto amanhã, um beijo no coração de vocês e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau!